Susto na sexta-feira, tristeza hoje. O repórter Roberto Tomé conversou com o pai de Rubinho Barrichello pouco depois do anúncio da morte de Ayrton Senna. Na sexta-feira de manhã, Rubens Barrichello viu o filho escapar da morte em Imola. Hoje, como todos os brasileiros, ficou chocado diante da violência do acidente que tirou a vida de Ayrton Senna aos 34 anos. Rubão, na sua opinião, o que significa essa perda para a Fórmula 1 e também para os jovens pilotos como o seu filho, Rubinho? A perda, ela é incomensurável. Realmente o Senna, como um esportista, era fantástico. Um rapaz de 34 anos que só realmente deu grandes glórias para o Brasil e para os jovens, e especialmente era um ídolo para o Rubinho. Então a perda é irreparável, não tem nem como qualificar isso. No Parque do Ibirapuera, em São Paulo, milhares de pessoas se unem ao cantor Milton Nascimento numa homenagem a Ayrton Senna. Era quase noite no Parque do Ibirapuera e Milton Nascimento trouxe luz para um público de 50 mil pessoas. No palco, a Orquestra Sinfônica de Campinas, maestro Benito Juarez e a voz de Milton com violão. No final do show, uma homenagem. Milton Nascimento volta para o bis e só então demonstra a dor do dia em que o Brasil perdeu um ídolo. Se despede do público cantando a música que Ayrton Senna mais gostava de ouvir. Você vai ver depois dos comerciais as últimas informações sobre a tragédia que abalou o Brasil. A morte do tricampeão Ayrton Senna. A reação da namorada dele, de Emerson Fittipaldi, Maurício Gugelmin e Raul Boesel. Um instante só. Em função da cobertura do acidente que matou Ayrton Senna, estamos adiando para o próximo domingo a reportagem que anunciamos para hoje sobre as revelações do atentado à sede da Ordem dos Advogados do Brasil, 14 anos atrás. E agora, de Bolonha, o repórter Pedro Bial dá outras informações sobre a tragédia com Ayrton Senna. O maior jornal dominical da Alemanha, o Welt Sonntag, publicou hoje um artigo assinado por Ayrton Senna. No artigo, Senna disse que estava tendo problemas para manejar a Williams Renault e afirmava que o seu carro é inferior a Benetton de Schumacher. Ele dizia literalmente: o meu carro reage nervosamente por causa de problemas na aerodinâmica nova e na suspensão. Senna afirmava que havia alertado os diretores das duas primeiras corridas de que algum incidente sério ainda iria acontecer com os jovens pilotos que estavam dispostos a tudo e aceitando regras que, segundo ele, estavam tornando as corridas muito perigosas. O incidente sério aconteceu, mas não foi com nenhum jovem piloto. Pedro Bial, de Bolonha, na Itália. Os brasileiros que correm nos Estados Unidos ficaram abalados com a morte de Ayrton Senna. Ex-campeão da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, estava treinando em Michigan quando soube do acidente. Ele interrompeu os testes e decidiu viajar para o Brasil. Maurício Gugelmin e Raul Boesel também sentiram a perda do companheiro. Quando acontece coisa assim que não é do controle do piloto, por ter sido uma falha mecânica, realmente você fica preocupado, principalmente agora que eu estou indo para uma das corridas mais importantes minhas, que é as 500 milhas de Indianápolis. Mas você tenta ser mais cauteloso, talvez, lembrar o que aconteceu com ele, ou ao mesmo tempo esquecer do que aconteceu com ele, usar o bom lado. E o Senna vai ser um piloto que vai deixar só boas memórias. É um momento de silêncio, um momento de pensar, de lembrar uns bons momentos que passamos juntos. E eu acho que hoje o mundo perdeu um herói. E, infelizmente, esse herói fazia parte um pouco da minha vida. E é um momento difícil. Eu acho que como piloto, colega, amigo e quase irmão, eu acho que o silêncio é a maneira mais fácil de você pensar o que realmente isso
diz para nós. A namorada de Ayrton Senna, Adriana Galisteu, soube da morte dele quando voava de Portugal para a Itália. A repórter Miriam Dutra dá outras informações pelo telefone. Ayrton Senna ficou em Portugal até quarta-feira desta semana, quando embarcou para a Itália. Adriana, a namorada, chegou ontem à noite no Algarve. Os dois tinham combinado de se encontrar hoje, depois do Grande Prêmio de San Marino. Eles falaram mais de 40 minutos no telefone ontem à noite. Adriana viu o acidente pela televisão e, na mesma hora, fretou um avião para ir a Bolonha. Quando estava decolando, a torre de controle avisou que um telefonema do hospital de Bolonha informava que Ayrton Senna acabava de morrer. Adriana decidiu ficar em Portugal. Ela está muito abalada. Não falou com ninguém até agora e volta para o Brasil amanhã, ao meio-dia. Miriam Dutra, de Lisboa. Hoje no Brasil ninguém precisa entender ou gostar de Fórmula 1 para ficar triste. O vazio deixado por Ayrton Senna é muito maior do que um cockpit sem piloto. Hoje, milhões de brasileiros perderam seu maior herói. Ele era um típico rapaz de classe média alta de São Paulo. Descansava da velocidade correndo de esqui. Ou de jet ski. A Fórmula 1 corria tão forte no sangue que mesmo nas horas de lazer, ele conseguia se transportar para o mundo dos grandes prêmios. Mas Ayrton Senna foi muito mais do que um piloto de Fórmula 1. A cada vitória, a cada façanha, ele dava sinais de que sabia das paixões que despertavam nos brasileiros e fazia questão de retribuir com doses maciças de champanhe e alegria. Ao longo de 9 anos, ficamos acostumados a lavar a alma nas manhãs de domingos e madrugadas do Japão. Longe do Brasil, Ayrton sempre descobria uma bandeira para sacudir nosso coração. Em Interlagos, ele costumava levar o país inteiro ao delírio. Era uma espécie de responsabilidade que ele sentia. Mais do que um piloto sensacional, Ayrton era um vencedor, um homem dedicado ao que fazia, um empresário bem-sucedido, um brasileiro digno que deu certo num país em que as coisas têm custado a dar certo. Só assim se explica a dor que tomou conta do país. Os brasileiros perderam hoje um herói que agia como se fosse o último. Ficam sua lição, seu sorriso e seu exemplo. A voz de Galvão Bueno está embargada. Ele que narrou quase todas as 41 vitórias de Ayrton Senna na Fórmula 1, não vai poder mais gritar. Ayrton Senna, do Brasil. Eu acho que a Fórmula 1 perdeu o seu maior campeão. O Brasil perdeu um motivo de orgulho, um grande ídolo, uma pessoa que era um exemplo de determinação, de correção, de honestidade, de bravura. Um exemplo realmente a ser seguido pela juventude do Brasil. Eu perdi um grande amigo, não sei o que dizer. Acho que a família perdeu um filho fantástico. Acho que não há como mensurar a perda. É um momento terrível, terrível. A morte de Ayrton Senna embargou a voz de 140 milhões de brasileiros. Mas a imagem do acidente não vai ser a única lembrança de uma carreira de 10 anos de glória na Fórmula 1. A imagem que fica é a de um super campeão, um herói nacional, o nosso Ayrton Senna. É com essa imagem que o Fantástico de hoje se despede. Agora freada para a entrada da subida da reta, em terceira marcha. Aqui, veja toda a potência, mais a quarta, quinta, e agora sexta marcha. E aqui se completa a volta do circuito internado. Ayrton! Ayrton! Ayrton Senna do Brasil!
prazer é uma fração e eu corro pelo prazer de ganhar. Deus é grande, Ele é forte. E quando Ele quer, não tem quem não queira.